meus queridos! Muito boa noite! Professor Andrei aqui na área, né? Queria mandar um abraço para a galera aqui de Hugo Napoleão, galera de Palmeira, Queimada Nova, São Pedro do Piauí, São Francisco do Piauí. Aquele forte abraço para essa galera aí sintonizada, essa galera ligada sempre nesses polos aqui. Gente, hoje, na semana passada, nós estávamos falando sobre função cosseno, né? Hoje, nós vamos falar de um ponto onde o Enem assim, bate muito em cima. É as transformações do gráfico a partir das alterações dos parâmetros. Gente, o que é que acontece com o gráfico se a gente modificar esses parâmetros? Mas o que é parâmetros? O que é isso? O que é esse negócio de parâmetros? Vou falar para vocês o que é esses parâmetros. Vocês vão ficar ligados como é que a gente se resolve, como é que a gente se calcula. E a importância de alguns parâmetros em determinadas questões. Olha a galera aí de São Pedro do Piauí, anexo Brejo. Beleza? Bora lá. Gente, primeiro, falando aqui sobre as funções trigonométricas. Gente, toda função trigonométrica, ela tem o seguinte formato. É o A mais B vezes o seno, né? Que é vezes aqui, e aqui é vezes, ou A mais B vezes o cosseno de 6x mais D. Gente, quem é esse parâmetro que é o tema da nossa aula de hoje? É quem? Esse A, o B, o C e o D. Esses são os parâmetros da função. Galera aí de Palmeiras, Guaribas. Esses são os nossos parâmetros. Gente, quando a gente fala de função trigonométrica, função do primeiro grau, função quadrática, função exponencial, função logaritmo, toda função tem uma lei de formação, ela tem um formato. E a função trigonométrica não é diferente também. Ela tem um formato dela. Como é que é o formato dela? Quando for a função seno, tu tem assim, ó. A mais B vezes o seno de CX mais D. Aí eu tenho aqui também. Fica Y é igual a mais B vezes o cosseno de CX mais D. Onde A, B, C e D são chamados os parâmetros da função. Se B e C eles não aparecerem lá na função, eles valem 1. Por exemplo, se eu tenho y igual a 3 mais o seno de x mais 2. Observa que não está aparecendo nem o B e nem o C. Se ele não estiver aparecendo na minha função, como que eu acabei de colocar, é porque eles valem 1. Professor, e se o A e D não estiver aparecendo? Eles valem 0. Que é esse A, que tá lá no comecinho, né? E o D que está ali dentro do parênteses. Eles valem 0. Botei para nós aqui alguns exemplos, né? Da função seno, função cosseno. Eu tenho essa função aqui, ó. F de x igual a 2 mais o cosseno de x. Quem é o máximo da minha função? É 1. Quem é o mínimo da minha função? Menos 1. Ele vai de menos 1 até 1. Que é o máximo do cosseno, né?
Agora, quem vai ser a imagem da nossa função? Gente, na hora que falar imagem, eu quero que vocês gravem, que vocês anotem aí. O que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar esses dois elementos, que no caso é o A e o B. Aqui, ó. Olha o que é que eu vou fazer. Essa dica, esse bizu que eu vou falar para vocês. Na hora que na questão perguntar imagem, ou valor máximo, valor mínimo, isso na completinha, é o quê? Tu vai pegar, vai somar o A mais B, que no caso estou somando 2 mais 1, que é 3, e vai somar e vai diminuir o A menos B. 2 menos 1 é 1. Então, a imagem, ela vai de 1 até 3. De 1 até 3. E o domínio sempre é os reais. Beleza? Outra aqui. Eu tenho essa função que é o domínio dela sempre é os reais. Outra coisa. A fórmula do período, eu quero que vocês anotem aí. A fórmula do período é o quê? É 2π dividido pelo módulo de C. É 2π dividido pelo módulo de C. É 2π dividido pelo módulo de 1, que isso aqui é igual a 2π. Beleza? Agora, professor, quem vai ser a imagem da nossa função? Foi o que eu falei para vocês? Soma o A, o B, A mais B. 2 mais 1 é 3. E 2 menos 1 é igual a 1. E a nossa imagem ela vai de 1 até 3. E o período? Qual que é a forma do período? Gente, a forma do período, anota, grava. É 2π dividido pelo módulo de C. Esse C é aquele cara que multiplica o x na nossa função trigonométrica. Tanto por seno como por cosseno. E o período é a periodicidade da nossa função. Outra aqui. O domínio sempre são quem? Os reais. Quem é o valor máximo e o valor mínimo dessa minha função aí, ó? O máximo vai até 1 e o mínimo é menos 1. A nossa imagem vai o quê? A imagem, ela vai de menos 1 até 1. Beleza? Essa é a nossa imagem. Outra. Essa aqui também vai de menos 1 até 1. Agora, a fórmulazinha do período é 2π sobre o módulo de C. 2π sobre o módulo de C. Pessoal, e o C vale quanto? O C vale 2 aqui, ó, que é o que está multiplicando o x. Que fica 2π dividido por 2, que dá π. Então, o período é igual a π. E a imagem vai de menos 1 até 1. Beleza? Fórmulazinha do período é 2π sobre o módulo de C. Agora, preste atenção aqui. Nós temos a função 5 mais 3 vezes o seno de 3x. Para a gente descobrir a imagem, foi o que eu falei para vocês. Soma o A mais B. 5 mais 3 dá 8. E 5 menos 3 é 2. Então, a imagem vai de 2 até 8. Beleza? Essa é a nossa imagem, como vocês podem ver ali. E o domínio sempre é os reais. Tá aqui, ó, menos 1. E o máximo é 1. Beleza?
Se perguntar o período, a fórmula do período é 2π sobre o módulo de C. Que fica como aqui o período é igual a 2π sobre 3, porque o módulo de 3 é 3. Olha aí. Vai de módulo de C, 2π sobre módulo de 3, que fica 2π sobre 3. Beleza? Agora, essa que é a parte que eu quero que vocês identifiquem aqui. O que é que acontece se a gente alterar alguns parâmetros? Gente, nós temos esse formato das duas funções mais importantes, que é a função seno e a cosseno. Vai modificar no eixo Y. Quem é que vai fazer alterações no eixo Y? Quem é? É o A e o B. Eles dois aí, eles modificam, eles mudam lá no eixo Y. E eles vão modificar o quê? A imagem. Observe que quando eu falei para vocês sobre a imagem, você mexe com o A e o B. Então, se você mexer com o parâmetro A, você vai fazer uma translação na vertical. Se você mexe com o parâmetro B, você também modifica a imagem. E você faz uma variação na vertical. Beleza? Agora, lá no eixo X, quem são os parâmetros que mexem com o eixo X? Nós temos o C. O C é um dos mais importantes também, porque ele mexe com período. E o Enem gosta de perguntar período. Lá em física, movimento circular envolve essas funções trigonométricas também. Então, a variação no eixo X, no eixo horizontal, que é o C, mexeu com ele, mexeu com o período. Beleza? E esse outro parâmetro, o D, ele faz uma translação na horizontal. Ele não modifica o período. Só quem que mexe com o período é o parâmetro C. O A e o B mexem com a imagem na nossa função. Beleza? Então, esse resumozinho aí pra gente. Quero que vocês aprendam. Que não fazem as questões do Enem, onde ele pergunta qual é o parâmetro que, se a gente alterar ele, altera a imagem, altera o período. Beleza? Então, fica ligado nessa dica, nesse bizu aí para nós. E aqui, né, meus queridos, não tem para onde correr ele. Qual eres? A função cosseno. Gente, eu quero que vocês aprendam. O que, professor? O cosseno é o quê? Cosseno. Cosseno é o eixo X. É o eixo do cosseno. Beleza? E essa tabelazinha aqui, além daquelas outras que nós temos obrigação de saber, nós temos que saber essa aqui. Essa tabelinha aqui nós temos que saber. Que vai de 0 graus até 360 graus. O período da função cosseno é 2π. A imagem vai de -1 até 1. E aqui é uma função pá. Olha como é que funciona, como é que é o formato do gráfico de uma função cosseno de x. O cosseno de 0 é 1, por isso que lá está marcando 1. Aí vai 0, 90 graus, 180, 370
e fecha no 260 graus. Esse que é o formato da função cosseno. Beleza? Agora, na função seno, o período também é 2π. Vai 0, 90, 180, 270 e fecha no 360. O seno de 90, ele é 1. O de 180 é 0. 270 menos 1. E o seno de 360 é 0. Fabiana Duarte. Qual é o eixo do seno? Gente, o eixo do seno é o eixo Y. E o eixo do cosseno é o eixo X. Outra coisa, que até vamos relembrar aqui, ó. No cosseno, onde é os quadrantes que ele é positivo? Positivo no primeiro e no quarto quadrante. Negativo, segundo e terceiro quadrante, no cosseno. Professor, e no seno, ele é positivo aonde? Primeiro e segundo quadrante. E é negativo aonde? Terceiro e quarto quadrante. O seno, os quadrantes que eles são positivos e os quadrantes que eles são negativos. E eu tenho obrigação de saber isso aí. Porque senão, meu filho, é tempo perdido para a gente fazer questões. E além da tabela dos ângulos notáveis. Não tem como a gente estudar, fazer questões de vestibular, se você não sabe a tabela. De 30, 45, 60. Fora aqueles outros ângulos, 120, 150, 225, que nós também temos que saber. Beleza? Bom, bora lá. Primeira questão, parte aí da sessão de vestibular. Vou dar aí para vocês aí 2 minutinhos aí na tela para a primeira questão. Bora lá, né? A questão quer saber a razão entre o maior e o menor em número inteiro que pertence ao conjunto imagem dessa função.
trigonométrica. Que no caso é a função cosseno aí, né? Foi o que eu falei para vocês quando a questão falar sobre imagem. Quando falar sobre imagem, vamos pegar só esses dois parâmetros. Quem é esse aqui? Lembra lá? Ó? É o A. Esse aqui é o B. Quem é o C? Tá bem aqui escondidinho, ó. E lá eu falei que ele vale 1 quando estiver escondido. E esse aqui quem é? É o parâmetro D. Para a gente poder encontrar a imagem, o que é que nós vamos fazer? Que é a nossa imagem. Vai ficar menos 4 mais 2, que dá menos 2. Menos 4 com menos 2, que dá menos 6. Ele quer a razão entre o maior e o menor número que pertencem ao conjunto imagem. Então, a nossa imagem, ela vai de quanto? Ela vai de menos 6, que é o menor, até menos 2. Quem é o maior? Menos 2. Quem é o menor? Menos 6. Divide, simplifica que dá 1/3. E menos com menos é mais. Galera aí de Palmeira. Jaiane de Souza. Muito bem. É a letra B de bola. Se a gente mexer com esses dois parâmetros, A e B, nós iremos mexer com quem? Aonde no gráfico? Com a imagem, que é lá no eixo Y. Muito bem. Gente, parece que eu estou vendo aqui, parece que eu estou vendo essa cara aqui do Enem. Esse tipo de questão, quando gosta de cobrar a função trigonométrica. Bora ler aqui. Um veículo, ele percorre com velocidade constante uma estrada retilínea em uma de suas rodas com 50 centímetros de diâmetro. Prende-se um chiclete no instante t igual a 0, em que ocorre o primeiro contato do chiclete com a roda. A altura h do chiclete em relação ao nível da estrada é igual a 0. À medida que a roda gira, a altura h em relação ao nível da estrada em centímetro vai periodicamente em função do tempo decorrido após o primeiro do contato com o chiclete com a roda. Em segundos. Sabendo-se que a roda dá uma volta completa a cada 0,5 segundo, qual das seguintes funções melhor descreve a altura h em função de t? Qual dessas funções descreve a altura h em função de t? Beleza? Quero que vocês olhem aí para esta função e vocês vão me dizer, olhando aqui para a questão, qual a que melhor descreve essa função aí. Beleza? 2 minutinhos na tela para a questão 2.
Bora lá, né? Gente, nesse tipo de questão, observe o que foi que ele deu aqui, ó. Sabendo-se que essa roda dá uma volta completa. Gente, mexeu com o tempo aí, ó. Deu uma volta completa. Ele só usou outras palavras nessa questão. Ele está afirmando que o período foi 0,5. Beleza? Então vamos lá para a alternativa. Qual é a forma do período de uma função? É 2π dividido pelo módulo de C. E a questão me diz que o período é 0,5. É igual a 2π sobre o módulo de C. Gente, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 meio. Fica 1 meio é igual a 2π sobre o módulo de C. Então, o C, tirando já do módulo, é igual a 4π. Gente, eu tenho somente duas alternativas em que o C é igual a 4π. Ou é a letra A, ou é a letra B. As outras aqui, ó, quem é o C? 0,5π, tá fora. Quem é o C? 0,5π também, de novo, tá fora. E quem é o C aqui, ó, é π, tá fora também. Agora, quais são as possibilidades de ser alternativo? Ou é a letra A ou é a letra B. Por quê? O nosso C é 4π. Beleza, tem aqui e tá aqui também. Show de bola. Mas a questão me deu outra informação importante. Cadê? Quando tá a altura do chiclete em relação ao nível da estrada é igual a 0. É quando o tempo é igual a 0. A altura vai ser 0. Se tu substituir aqui na letra A, o t por 0, vai ficar o seno de 0, que vai dar 0 isso aqui tudinho. Vai ficar 25. E lá ele diz que é 0. Agora, se eu substituir aqui na letra A, o tempo aqui por 0, vai ficar assim, ó, 25 mais 25 vezes o seno de quem? De 0 mais 3π sobre 2. Gente, 3π sobre 2 é 270. Quanto é que é o seno de 270? Menos 1. Aí vai ficar 25 menos 25, que a altura aqui vai ser 0. E é exatamente isso que ele fala na questão. Então, letra A. Beleza? Bora aí para questão 3. Outra questão que o Enem gosta de cobrar. Envolvendo a parte de funções trigonométricas. Mexer com esses parâmetros aí. Bora lá. Em um repositório de trabalhos de conclusão de cursos de pós-graduação, encontrou-se uma pesquisa sobre a altura das ondas que chegam à costa brasileira. Suponha que nessa investigação os estudantes tenham encontrado a forma que mais se aproxima desse fenômeno. Ele deu a nossa função trigonométrica aí. Onde o T é em minutos e a profundidade, né? Esse H é em metros. O instante em que, após o início das observações, ocorre o pico de maior altura. Qual é o instante? Ele quer saber o tempo que ocorre o pico
de maior altura. E agora, meus queridos, como é que a gente faz essa questão? O aluno tem que pensar assim, ó. Bora, pensa aqui comigo, raciocina aqui comigo. O que foi que eu falei quando eu falar assim, imagem, maior altura, menor altura? Ele está falando do quê? Da imagem, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 15 menos 5, dá 10. E 15 mais 5, dá 20. Onde é que vai ter o maior pico? Quando for 20 metros, né? Então, eu tenho que mudar sinal. Então, aqui dentro aqui desse cosseno, esse resultado tem que ser o quê? Menos 1. Por que, professor? Menos 1. Porque, ó, menos 5 vezes menos 1 fica 5 positivo. E 15 mais 5 dá 20. Então, eu tenho que ver quem é esse t que eu vou substituir para poder dar um resultado menos 1. Então, bora lá. Pensa aqui comigo, ó. O cosseno de π sobre 6 vezes t, isso aqui tem que dar menos 1. Aí, meu filho, você só faz se souber aquela tabelinha lá no eixo. Como assim no eixo, professor? Onde é? Qual é o ângulo que o cosseno é igual a menos 1? Professor, eu sei que o eixo do cosseno é eixo x. Então ele vai de menos 1 até 1, Bill. Exatamente. De menos 1 até 1. E o cosseno, o ângulo que tem um cosseno igual a menos 1 é o de 180 graus. Como é que é isso aqui em radiano? Π. Aí vai ficar assim, ó. Π sobre 6 vezes o tempo tem que ser igual a π, ao cosseno de π, que ele vai embora os cossenos, né? Agora é só fazer conta. Trivial. Esse π vai embora com esse π. O tempo tem que ser igual a 6 minutos. Tá mentindo, professor? Que história é essa? Rapaz, substitui o t por 6. Fica, ó. Substitui esse negócio por 6. Fica π sobre 6 vezes 6. Ó, vai embora. Fica só o π. Não é não? Quanto é o cosseno de π? Menos 1. 15. Menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo. E 15 mais 5 é 20. Ele quer o pico máximo, pico de maior altura. É lá nos 6 minutos. O tempo tem que ser igual a 6. Beleza? Gente, o Enem gosta demais de cobrar funções trigonométricas e é nesse estilo que ele gosta. Ou ele pergunta, mexe com a imagem, ou ele quer saber esse tempo aí, ou ele gosta de perguntar o período. Vou mostrar umas questões do Enem para vocês aqui, envolvendo período também. Beleza? Olha aí, uma questãozinha aqui no estilo... É do Enem. 2 minutinhos aí na tela para a quarta questão.
Bora lá, né? Então, aqui foi uma questãozinha do Enem também. O que foi que eu falei para vocês? Quais são os parâmetros que nós temos que analisar para mexer com a imagem de uma função? Esses dois parâmetros, quem é? O A e o B. E a questão foi tão gente boa, né? Que ele me deu tudinho aqui, ó. Ele me deu o A e ele me deu o B. Aí tu vai botar aqui, ó. A menos B e aqui o A mais o B. Aí fica 2 menos 1 e aqui é o 2 mais 1. Tá de brincadeira, professor. Só isso aí. 2 menos 1 é 1 e 2 mais 1 é 3. Então, quer dizer o quê? Que a imagem dessa nossa função aqui, ela vai de 1, o mínimo que é 1, na verdade, né? E o máximo que é 3, que está na letra D de dado. Professor, e se nessa questão ele perguntasse o período da função, como é que a gente iria calcular o período? Gente, o período de uma função seno, o período de uma função cosseno, qual é o parâmetro que nós temos que analisar? É o C. Porque a forma do período, a periodicidade, é aquela curvazinha que eu mostrei no gráfico aqui, que ela faz, né? Lá no eixo X. Onde dá uma volta completa. Ah, ele deu uma volta completa e foi em 0,5 segundos, que foi aquela questão. Ele está falando com outras palavras, ele está me dando o quê? O período. Só não fez usar a palavra período. Mas está nas entrelinhas ali que ele está falando do período. E se eu mexer com um parâmetro, que vai ter uma questãozinha aqui para vocês também. Se eu mexer com o parâmetro C, eu estou mexendo com quem? Com o período da função. Se eu mexer com os parâmetros A e B, aqui no meu gráfico, eu vou mexer com quem? Com a imagem da minha função. E isso vai onde é que tem o deslocamento? Lá no eixo Y, que é a imagem. E o meu período é no eixo X. Eu vou fazer essa modificação. Formato do meu gráfico mais curto, mais longo, até fazer uma volta. Então, cada parâmetro desse daí, ele tem uma importância. Né? Temos uma importância em relação a esses parâmetros. Professor, e o Enem gosta de cobrar como? Acabamos de fazer aquelas questões ali, aquele texto enorme, onde o resumo da questão, vamos falar também para vocês, ele te dá uma problemática, geralmente envolvendo maré alta, maré baixa, e pergunta qual o tempo para que as ondas do mar atinjam a maré alta. Tu já sabe que está falando de função trigonométrica. Ah, eu quero saber qual é a altura máxima daquela minha maré alta, qual é a altura mínima da minha maré baixa. Tu sabe que está falando de quê? De função trigonométrica. E eu quero que vocês fiquem bem atentos a esses parâmetros que o Enem gosta de cobrar. Beleza? Aguardo vocês aí daqui a pouquinho a gente continuar fazendo mais questões sobre esses parâmetros aí nos gráficos. Até daqui a pouco.